Então, boa tarde para quem nos escuta, para quem nos assiste. E hoje a gente vai bater um papo aqui muito interessante sobre algo que, de alguma forma ou de outra, afeta o mundo de uma maneira muito consistente, muito robusta, que é o Parkinson. Então, nós estamos aqui com a presidente de uma entidade que tem um espectro estadual. Como é que é a nossa associação? A associação é a Associação Parkinson do Rio Grande do Sul, é estadual. Só que nós temos núcleos no interior, mas que não dependem totalmente da associação. Não são a mesma empresa, mesmo CNPJ, são grupos independentes. Sistema democrático, assim, uma capital e o resto... Isso. E a gente dá capacitação, a gente ajuda, orienta como fazer, porque muitos não sabem o compromisso que é ter uma instituição. Então, é uma empresa que precisa de toda uma diretoria, contador, né? Tem toda uma burocracia. Esse aspecto é algo muito interessante, mas a minha eu sou canhoto, então eu tenho uma lateralidade diferenciada. Eu adoro a organização das formigas e das abelhas. Mas hoje o meu espectro está no Parkinson. Como é que funciona o que é o Parkinson? De que maneira ele nos atinge hoje? A ponto de nós termos N entidades, embriões, assim, ONGs, empresas que estão preocupadíssimas, que é algo delicado hoje no mundo, né? Sim, e a associação começou com uma paciente do Parkinson, né? Que viu a necessidade dessa instituição se unir para que todos tivessem o conhecimento, como funciona, né? Como é que eu vou lidar com a doença. Porque o Parkinson, há muitos anos, não era tão visto, agora é que está começando a aparecer demais. Que é uma doença neurodegenerativa, que estava em segundo lugar, primeiro o Alzheimer, segundo o Parkinson. Só que o crescimento está sendo tão avassalador que vai ultrapassar o Alzheimer. E as pessoas não se dão conta que o Parkinson é uma doença que é também muito ambiental, não é só genética. A genética é muito pouco. Aquele Parkinson muito precoce, lá de um adolescente, até pode ser só genético, mas a maioria já é epigenético, é ambiental. Então, o que pode provocar? Né? É o ambiente, toxicidade da comida, da poluição, dos traumas, de acidentes, motoqueiros, né, que caem e podem bater com a base do cérebro, onde tem as dopaminas. Pode ativar. Isso, e pode lesionar aqueles neurônios que produzem dopamina e acabar desenvolvendo o Parkinson, que é uma doença a origem clássica do Parkinson motora. Ela foi conhecida em 1817, então assim, ela é muito antiga. Só que não é só tremor. Nem tudo que treme é Parkinson. Exatamente. Já está tremendo Parkinson. Não. Tem o tremor essencial, que é um tremor em movimento, e o tremor do Parkinson é um tremor típico, é um tremor parado. Ele fica aqui, ó, mexendo a mãozinha, contando fichas, que nem a gente diz. Então, esse é o tremor. Mas não necessariamente. Tem gente que não treme. Sísmico, né? Aquilo mexe em todo o sistema da pessoa e tu treme, né? Mas pode ser rigidez. Então, assim, não é só tremor. Tu pode ter uma rigidez no corpo que tu não consegue caminhar, tu arrasta os pés, tu pode ter muita insônia, muita agitação no sono, às vezes começa por uma depressão, uma agitação no sono, uma insônia, constipação muito seguido, às vezes a falta de olfato é o primeiro biomarcador, às vezes aparece 10 anos antes de aparecer um sintoma motor. Do olfato. Total. E aí tá cheirando bem? Aí vem que eu tô. Não tem que se preocupar, não. Não, tem pessoas assim, tipo, que a esposa, por exemplo, percebeu que o marido, quando estava limpando uma caixa de gordura, não sentia nada. E uma caixa de gordura é um cheiro muito forte. Então foram investigar e a pessoa estava realmente já com sintomas de Parkinson. Então é uma doença que está aparecendo, as pessoas não sabem muito bem, nem alguns médicos não sabem diagnosticar. Então ficam tratando por depressão, ficam tratando pela coluna, né? Já teve associado ao nosso correto, ele é oriundo por falta de conhecimento da própria medicina. Então assim, a importância do diagnóstico precoce, porque o paciente vai de médico em médico até chegar num neurologista que vai detectar. Então foi no clínico, foi no ortopedista, foi no reumato, não tem nada a ver. Então, quando existe um sintoma motor, eu acho que é bem importante que a população se antene, né, quem sabe, de procurar um neurologista. Não fique só andando de um lado para o outro. Porque o neurologista é o médico que pode detectar e diagnosticar com mais precisão. Mas você trouxe esses dados, por exemplo, que para mim eu estava totalmente alienada a esses dados, né? Eu não sabia, por exemplo, que seria possível ter um Parkinson por uma queda, né? O motoqueiro, boxeadores. Boxeador eu já até imaginava que seria possível. Morreu. Cassius Clay, né? Também, todos que têm lesões, mas um motoqueiro pode cair, né? E lesionar essa batida do cérebro. Mas eu imaginava que fosse como, por exemplo, o Muhammad, né? Que é várias batidas frequentemente ocasionassem, né? Pudessem vir a ocasionar isso. Mas não, eu caí ali e não é só essa caixinha, a cabeça que tinha lá. E aí agora eu trouxe esse dado aí também sobre a questão olfativa, né? Que é o primeiro biomarcador.
Pois é, e eu conheço, sabe, várias pessoas que têm ou a mesma idade que eu, ou um pouco mais de idade, que realmente não têm olfato já. E aí tem que olhar. Não quer Pois dizer é. que, mas pode ser um Pode indicativo. ser um né? indicativo, e ela acabou de falar dele. E isso foi descoberto na Fundação Michael J. Fox, que é aquele... Sim, A menina sim, que sim. usou. Ele montou uma fundação que eles usam muito a pesquisa e isso foi descoberto lá. Então foi transmitido para todos que saibam que falta de olfato pode ser um fator biomarcador do Parkinson. Então, Não é uma garantia, mas é um indicativo substancial. exato, porque é uma região onde fica o bulbo olfatório ali, né? Aham. Está próximo da produção das dopaminas ali nos neurônios. Então tem que investigar. O que neurologicamente falando, por exemplo, assim, sem caída, sem queda, sem um indicativo, o que vem a indicar que uma pessoa possa vir a ter um Parkinson, geneticamente falando? A doença de Parkinson é considerada uma doença inflamatória. Inflamatório, que interessante. Ela pode isso. começar através do intestino. Por isso, quem tem muita constipação tem que cuidar também, tem que tratar essa constipação. Por quê? Quando tem constipação, Não deixa. fica. É alimentação saudável, Pô, né? deixa pra E exercício e água, né? se hidratar, né? Então, assim, o intestino, quando está muito cheio de bactérias ruins, ele acaba perfurando aquela proteção que nós temos no intestino e essas bactérias ruins passam para a corrente sanguínea e vão para o cérebro. Universo de... É inflamatório. Então, é a alfa-sinucleína, a proteína que fica emaranhando aqueles neurônios, como no Alzheimer, né? A alfa-amiloide, desculpa, a beta-amiloide no Alzheimer, a alfa-sinucleína no Parkinson. Então, são proteínas que se enrolam ali e param de dar o sinal de um neurônio para o outro. Mas o Parkinson e o Alzheimer, eles têm algumas coisas em comum? Sim, não. porque são neurodegenerativas. Mas tem mais características que a pessoa portadora de Parkinson tem. Eu, além de ter o temor, que a maioria das pessoas... Ela começa com uma doença motora. Né? O eu perco motor, memória, eu perco... aos poucos, conforme o passar da doença, tu vai perdendo. Funções executivas, que é essa área frontal, então essa proteína vai tomando conta de outras Sim. áreas, então tu começa a não conectar muito o pensamento, fica meio desorganizado, não sabe muito Posso não bem. reconhecer pessoas? Aí já é idade? memória, né? Mas as funções executivas é, por exemplo, uma senhora que sempre fez bolo, sabe tudo que tem que colocar, mas conforme ela vai sendo afetada, ela já não consegue mais Esquece se um dar outro conta elemento da receita de que e... bolo tinha que fazer assim, assado, ela vai perdendo essa organização, Ação. planejamento, tomada de decisão. Ficam pessoas muito apáticas, eles têm muita apatia. Pode afetar a memória e pode afetar também a fala. Eles começam a falar, eles ficam com o rosto de máscara, fica bem puxadinho, parece colocar um botox, exato, olha para as pessoas, não diz a idade que tem. E aí isso passa também para a boca, a articulação. Como é uma doença do movimento, tudo que envolve movimento vai sendo afetado. Essa elasticidade é Vai prejudicada. ficando lento, vai ficar aquela cara de máscara que não sabe se ele está feliz ou se ele está triste. Triste. Ele tá assim, né? Ele fala assim, entre os dentes, não abre muito a boca. A caligrafia vai ficando pequenininha, pequenininha. Alguns médicos até que têm Parkinson começaram a fazer uma caligrafia pequena, não tinham mais esse movimento de motricidade fina, foram investigar e estavam com Parkinson. Não tinham tremor. Então são outros sintomas que a gente tem que ficar atento. Não necessariamente qualquer sintoma. Essas coisas aparecem. Aparecem. Tá? E com o tempo, com o passar dos anos, tem pessoas com 20 anos de Parkinson que agora que estão começando a demenciar. Aí é uma demência idade do média, tipo assim, Parkinson. para eclodir esse... Ele era considerado uma doença do idoso, a partir dos 60 anos. Hoje a gente está vendo que não. Tem gente com 50, com 40, com 30 que a gente chama de Parkinson precoce. Então aí tem alguma predisposição já, a pessoa, por exemplo, bancários, né? Temos muitos bancários, muitos militares, são pessoas muito rígidas, donas de casa que tem aquela coisa do toque, né? Muito limpeza, muito toque. Então, até quando eu fiz o meu mestrado, eu fiz justamente comparando o perfil, as características de personalidade e o declínio cognitivo no Parkinson em idoso. E eu percebi que pessoas com um perfil mais neurótico, mais neuroticismo, tinham um declínio maior. Pessoas com mais sociabilidade, participam de grupo, de igreja, cantam, coral, são pessoas que demoram mais a ter um declínio. Então, assim, também depende do jeito que a pessoa funciona. Por exemplo, tem uma socialização muito boa, conversa com todo mundo, tá sempre, né? Isso ajuda, isso é neuroprotetor. Não, é neuroprotetor. Alimentação saudável, que se fala muito em alimentação da dieta mediterrânea, ajuda. Um pouquinho de cada coisa, né? Exatamente. Voltar a estudar, a fazer uma nova língua, tudo ajuda o cérebro a ter reserva. Ativar regiões que estão lá, certo? Exatamente. Nós aqui na associação, a gente agora está com uma atividade de tênis de mesa. Então eles estão jogando tênis e eles perceberam uma mudança incrível
motricidade na socialização. Montamos uma equipe e fomos para São Paulo participar de um campeonato de pessoas com Parkinson, em São Paulo. Voltamos com 4 troféus. Então agora a gente quer fazer o campeonato gaúcho de tênis de mesa. Então está se expandindo esse nesse esporte. Caldeirama nosso aí, esse brasileiro aí que é campeão mundial aí, que você não tem um joguinho que eu gosto, que é xadrez? Temos um. Xadrez não é bom, não? É bom também, Então. claro, mas nós tínhamos o João Mendes, que ele foi campeão, ele foi até para o campeonato internacional na França e foi em 5º lugar. E aqui no Brasil ele foi super bem. Então, ele é parkinsoniano, ele tem Parkinson. E aí ele descobriu a associação, nós descobrimos ele, trouxemos ele, e aí nós temos um instrutor, o Humberto, que é técnico de tênis de mesa, que ele faz um trabalho voluntário com a gente, orientando. Né, e a sede de vocês? É ali dentro da Higgs. A gente tem uma salinha menor que essa aqui. É Piranga ali na esquina? Não é Piranga não, a gente tem o teatro da Higgs. Na salinha a gente tem a parte administrativa, que eu estou lá há 20 e poucos anos, a associação tem 23, eu sou voluntária, né, desde que... Nossa! Então já fui secretária, tesoureira, faxineira, presidente em 3 gestões, acho que vou entrar na 4ª, porque senão que a gente percebe... Tu chegou aí, minha mãe mandou eu fazer isso daqui? Não, ou tu tem alguém familiar? Não tenho familiar, nem sabia o que era Parkinson. Eu estava fazendo uma especialização, eu sou psicóloga, e fiz a especialização em neuropsicologia. E aí, aqui na Universidade Federal. Aí eu descobri que tinha essa doença, Parkinson. O que é Parkinson? Aí uma mestre, uma professora, disse, olha, tem uma associação ali no CIMERS, que é o Sindicato dos Médicos. Fui lá visitar, tinha 4, 5 pessoas. Aí eu perguntei se eles tinham um psicólogo e tal, para dar esse suporte. Não temos. Acabei adotando eles e eles me adotaram e nunca mais eu saí. E fui ficando, e não tem ninguém. Então, foi uma coisa, eu acho que meio de propósito. Contaminada pelo lado bom. Contaminada, exatamente. Foi propósito por Deus. Exatamente. E eles dizem, Neuza, se não fosse tua associação, eu tinha morrido. Então, assim, tu não pode nos abandonar aqui. Mas um dia alguém tem que assumir. Não, tem que trabalhar com discípulo, né? Quando é psicólogo. Exatamente. Vocês se tratam também, né? Não tratam só da gente. Claro, não, eu estou tentando ver se eu trabalho com sucessor para continuar, porque não pode morrer. Com a mesma intensidade, no mínimo, né? A mesma energia de colocar amor naquilo que a gente faz. E hoje a associação, qual é o papel da associação exatamente na sociedade para isso? A associação, então, tem o objetivo de acolher as pessoas com Parkinson, seus familiares também, porque é muito difícil lidar. Se contamina a família. Se contamina, às vezes as famílias não sabem lidar, os filhos abandonam. Muitas vezes a mulher que tem Parkinson, o marido não consegue cuidar e abandona. O índice de separações dos maridos é muito alto. Quando o homem tem Parkinson, a mulher é cuidadora, a mulher cuida e fica. Até a pessoa morrer. Teve um caso que a pessoa, cuidadora, a mulher, morreu antes do paciente, porque o estresse é grande também. Então a associação ela tem esse objetivo, acolher, a gente tem até um grupo que acolhe, eu pego o cadastro, né, a pessoa, quem é o neurologista, quem da onde veio, blá, blá, blá. A gente tem um banco de dados hoje com 257 associados, alguns já faleceram, mas está no número 257. E aí a gente, então eu faço toda semana, às terças-feiras, às 2 horas ali na RITS, um grupo de apoio, mas aí é geral, falando sobre o que eles querem ouvir, doença, agora é só corrida. Agora a gente só fala na corrida, porque nós temos que nos inscrever, como é que a gente se inscreve, a camiseta, tu vai fazer os vidrinhos, a gente pegou os vidrinhos de Proloca, que é o medicamento do olho, para o Parkinson, tirou o rótulo, né, enchemos de, lavamos bem, claro, desinfetamos, botamos confete dentro, e fizemos um novo rótulo. É o Pró-Vida. Legal. E aí botamos dosagens diárias de amor, de gratidão, botamos tudo como se fosse uma coisa mais afetiva, né? Que não fosse um remédio. Uma curiosidade, olha para aquele pessoal ali, que dia vocês se encontram ali na RIGS, para que eu possa dar, encher o saco, perguntar, assistir, ficar quieto, não importa, só participar. Tá, nós temos atividades segundas, que é fono, dança e tênis de mesa. Terça. Não tem, definitivamente. Tu vai lá dar xadrez, pronto. E xadrez, quem sabe voluntariamente tu nos ajuda, porque não? Nós precisamos de alguém que vou ensinar ela e vou capacitar ela. Isso, eu adoro xadrez, eu jogo xadrez. Terças-feiras, então, a gente tem o grupo de apoio às 2 horas. Depois do grupo de apoio, às 15 horas, tem caminhada nórdica, que é aquela caminhada com bastões que usa-se muito na Europa para subir montanha. Então, esses bastões ajudam muito os pacientes para o equilíbrio. Isso não é budismo? Porque essas varetas... Não, eu sei que é antigo, mas não é só no leste. Não, budismo não, agora é terapêutico, porque ajuda no equilíbrio, a postura, porque o Parkinson, a pessoa vai ficando curvada, e daqui a pouco ela perde equilíbrio e ela cai. Então, o bastão faz ela caminhar mais ereta. Eu acho que aquela evolução do ser humano que vem do macaco até o ser humano, nós estamos voltando para nós. Alguns sim, por que não, outros não, outros não. Interessante. E aí, depois da caminhada, tem assistência farmacêutica. Nós temos uma farmacêutica, que é a professora da URGS, que ela então orienta em relação a essas interações medicamentosas. Por exemplo,
Quem tem Parkinson não pode tomar Prazil quando está com enjoo, porque entra muito direto no outro medicamento e acaba Então, tendo se o problema. hipocondríaco ficar doente, ficar com Parkinson, ele está Toma outro tipo de anti-vômito, né, para segurar. Por exemplo, o pramipexol, que é um outro remédio que quem tem Parkinson toma, ele gera compulsão. Então nós temos muitas mulheres com Parkinson que têm compulsão a compras, ficam comprando. E compulsão sexual também pode dar. E aí às vezes as mulheres se assustam com os pacientes masculinos que têm compulsão sexual. Então a gente tem que cuidar muito. O paciente tem que estar sempre sendo orientado. Imagina uma situação dessa, né? E às vezes não é por Tem que culpa da pessoa, é a respeitar doença. a É a doença, né? doença. Pornografia. E acaba tendo distúrbio, né? Exatamente. Então assim, a gente orienta, a associação tem esse papel de orientar. Eu conheci essa jovem na Redenção e a gente marcou ela agora. Ela estava tendo, ela não, aí não é a Nilza, é o Parkinson ali, que é algo internacionalmente conhecido. Ela estava tendo um ganhadinho dentro da Redenção, um espaçozinho, uma coisa que era para ter um espação, tu entende? E é algo que a gente tem que retomar aí, começar a trazer para a A semana passada eu comunidade. estava no Panamá, Já fazendo comentasse, uma assim, propaganda da nossa associação, né, lá no Panamá, né? A Aliança Latina, que é uma comunidade de todas as associações de câncer, hemofilia, Parkinson. eu digo assim, ó, nós tivemos aí 150 anos da imigração deutsche, alemã, né? Tivemos 100 anos dos italianos, aí tem poloneses, tem um monte de gente japonesa, enfim. Cada um desses elementos, dessas culturas, então eles também só tem Parkinson lá. Sim, A minha ideia sim. é uma sementinha que a gente possa, seja lá para o Instituto Goethe ou para o Sim, Consulado tem mais de Itália, 200 anos. e a Né? gente começar a trabalhar tendo como Sabe o que falta? epicentro o parque. Posso te dizer o que falta? Deve. Mãos e pernas. Porque é difícil o trabalho voluntário. As pessoas não Mas têm eu tenho essa muito cultura voluntariado. do voluntariado. É muito difícil. Eu tento implantar isso nos alunos, né, do aula também. Então, na PUC, na UBRA, tentar implantar essa cultura do voluntariado, mas é difícil. Ah, se não me paga, eu não vou. Eu vou porque eu tenho que fazer o mestrado, eu uso eles como cobaia e depois eu saio fora. Faço meu doutorado, depois fazer meu pós-doc. Exatamente. Eu Né? acho que isso é uma mentalidade tão minúscula, né? Porque assim, o Fed que ele Mas tanto é uma característica conhecimento. humana muito Mas forte, é. a área dela aí, né? Eu não consigo, Não, mas isso vem de várias outras áreas, né? Sim. Também. Eu, por exemplo, te conheci fazendo rádio independente. Nós conhecemos através do rádio. De forma voluntária. Nós somos roqueiros, né? Independente. Né? Eu fiquei 12 anos trabalhando numa rádio independente, na qual eu usava o meu próprio dinheiro para fazer cobertura. Mas é que eu abasteço E eu- carro, eu vou para E eu aprendi tanto, mas muito mais do A que gente as pessoas aprende imaginam. ganha, E é né? uma Uma rádio- coisa que é muito Sim, importante é é uma tudo. fé. Deus, é uma rádio muito Isso, gostosa, chama-se sim. Putz Grila. Olha só. É um dito que Que as gostoso. gerações diziam, como é que está a situação lá? Putz, tá um problema, tá bom, pode vir, Que como gostoso. tri, enfim. Que A Putz gostoso. Grila é uma rádio. E hoje ele muito forte, ele está lá com a Rádio do Parque e eu com a Rádio Mutante e a Putz continua sendo Trabalhamos nossa- junto, temos Mas rádio. assim, ó, quando eu cheguei na associação, só tinha uma pessoa que fazia exercício com eles e era paga pelos seniors para fazer. Eu cheguei como voluntária. E aí eu comecei a mexer os pauzinhos. E aí tinha o advogado, que é o Guilherme, que nos acompanha até hoje também como advogado, ele orienta como buscar a medicação gratuita, como fazer processos na justiça. Ah, que legal. Então ele também nos né? ajuda. E aí o que aconteceu? Eu comecei, quando eu entrei para gestão mesmo, porque eu era só voluntária, não podia mexer com nada. Quando eu entrei para gestão, aí eu comecei a puxar. Aí buscamos congressos, simpósios, aí começamos a ser mais conhecidos, apesar de ainda não ser tão conhecidos, mas hoje eu estou com uma equipe de fono, educador físico, professor de dança, advogado, a arte-terapia também, nas Você chega quintas-feiras. lá na PUC também? Eu tenho uma voluntária muito querida lá, a Alfonso, uma advogada. Já ouvi falar. Ela leciona lá. Tem um outro colega lá também, que é meu colega de xadrez, que ele é da filosofia, baixinho, lá da PUC. Então, esse pessoal pode nos ajudar. Em termos de medicina, de avanço da medicina, o que o paciente hoje com Parkinson ele pode contar hoje na medicina? Bom, eu já falei, o Prolopa é o Sim. medicamento ouro. Sim. Só que com o uso contínuo, muitos anos, ele começa a ter aqueles movimentos de discinesias. Vocês acham, às vezes vê alguém assim todo, né, se entendi. balançando. Sim, você pode ser uma síndrome de Tourette. Pode, mas tem diferença. Tá bom. Então, assim, pode ter a discinesia. Aí, se ele tem alguns critérios, ele não pode ter demência e não pode ter depressão profunda. Ele pode fazer a cirurgia de DBS, que é um outro tratamento, que é implantado no eletrodo, né, Pra na fazer a areazinha pressão. do cérebro, com uma bateria, que nem um marca-passo, e ele vai dando impulsos elétricos, e aí não precisa tomar tanto Prolopa, e aí ele diminui. Quando eu faço a avaliação antes da cirurgia no Hospital da PUC, faço a avaliação neuropsicológica, justamente para ver se tem muita depressão ou demência, e tu começa a colocar os eletrodos, ele tava assim, total. Então, assim, Equilíbrio é total. incrível a mudança. Então, dos tratamentos seria a Isso é que ele cirurgia. espera, não sabe o que vai acontecer, né? Eles já sabem porque a gente explica. É? Olha, vai acontecer isso, Aí isso, fica isso. quietinho.
Ele ligou o eletrodo, ele para. Ele fez a cirurgia. Deu o estímulo Esse elétrico. contato, esse impulso não é assim, tá bom? Mas é assim. É bem assim, eu também achava estranho, mas é bem assim. Interessante. E agora está vindo dos Estados Unidos, mas é muito caro ainda, e é isso que eu também quero falar para vocês, a importância das políticas públicas. Está vindo a bomba de injeção de prolol, levodopa, né? Que é uma bomba de infusão que vai jogando na corrente sanguínea aquela medicação pouco a pouco. Ah, que interessante. Isso que é muito Mas caro. com valores... Então, só para quem tem condições de mandar trazer. Então a gente quer que tragam e coloquem à disposição do paciente. Dinheiro para guerra, governos no mundo tem, né? Tem, agora, para tem, investir tem. na saúde, Nós conseguimos na agora a população, rivastignina, que é uma medicação para demência que é usada para Alzheimer e distribuída gratuitamente. Se conseguiu fazer um movimento e hoje ela está sendo distribuída para Parkinson. Então tem outro avanço. E a gente conseguiu que o governador assinasse um projeto de lei que é a saúde integral dos pacientes com Parkinson nos postos de saúde e nos Muito hospitais. importante. Ter psicólogo, neuro, fono, físico para atendimento. Só que A nível aí, nacional, o NPS e nós aqui. aqui. Agora eu estou junto com um grupo do Dr. Pedro Westphalen, o Dr. Arthur Schuch, que é do Clínicas. A gente está fazendo um projeto federal, para ver se a gente que consegue. bacana. Fizemos uma audiência pública, né, e vamos ver Para se que a o gente vai fazer isso. Para que o SUS possa, né? Bancar para todos os postos. Tem Então, custo, ainda está difícil, por quê? Porque a gente descobriu que os pacientes são cadastrados nos postos como pacientes com diabetes, glicose, mas não com Parkinson. Então a gente está fazendo um mutirão para que esses pacientes se cadastrem como Parkinson, para ganhar esses atendimentos de graça, só que ainda tem um pouquinho de fila de espera. Então eles são atendidos na ACD, lá no Bostão, em outros locais, para fazer esses atendimentos Você viu? multifuncionais. Ela falou em ACD, a gente que tem uma veia no rock, isso lembra uma banda de rock, ACDC, tudo australiano, mas enfim. Você podia falar um pouco para nós do projeto? E o último projeto, né, que agora vai ocorrer dia 12 de abril, na Orla, ali nas Cuias, até caminhada e corrida. Então, caminhada de 2 km, corrida de 5 e 10 km. Então, a gente está fazendo... Aqui, eu acho que ela vai pra- correr de 2000. Eu vou te contar aqui. Então, assim, a gente fez esse projeto, que é um projeto internacional, é o Run for Parkinson, começou na Espanha, veio para o Brasil, já teve em Belo Horizonte, Santa Catarina, e a gente está vindo para Porto Alegre agora, dia 12. Então, mas a gente está sentindo dificuldade que os outros estados foi mais fácil. Porto Alegre ainda é uma cidade, desculpe o termo, bairrista. E é uma cidade que não se envolve com políticas sociais, com Não, voluntariado. nossa melange cultural é muito forte, o que nos coloca na Olha a condição de diferença. extremamente conservadores. Belo Horizonte, né, Minas e Santa Catarina, nas 3 cidades que teve, tiveram uma média de 1.000 participantes. Nós estamos com 400 e está aí a corrida. E a gente está Minas Gerais não tem impulsionando. água, é fechado. Então, ó, pessoal, participem da corrida. Exato. É importante. Dia É 12, importante. se inscrevam até o dia 5 para correr, mas para caminhar a gente consegue estender um pouco mais. É uma corrida pela vida. E lá em sabe? Minas o pessoal não tem água. Minas Gerais é cercada do Brasil por tudo que é lá. E nós aqui em Porto Alegre temos. A gente não sabia se é rio ou se é lago, As né? cidades pequenas de Santa Catarina tiveram 1.000. Como é que Porto Alegre não vai Mas ter? eu acho que você tem que fazer um movimento razoável ali na Mas a Parque gente Farroupilha, tentou na Ladainha. fazer. Vamos fazer. É. E aí eu acho que a gente pode passar para 650, 700. Se nessa última próximo aí. largada, quem sabe, né, deu Eu uma... podia marcar um tipo de uma caminhada de Nós dirigida, temos, de não, nós retenção. temos, nós temos todo ano, se tu olhar o nosso cronograma, que a gente pede liberação para a prefeitura, todo ano a gente faz a caminhada na redenção. Mas assim, não chega para nós, mas É a informação, né? A comunicação da é comunicação. informação. A informação é uma coisa, comunicação. Não, a comunicação da Exatamente. informação. Aí já é uma outra coisa, né? Porque É. o pessoal não faz essa, não informa, ou Por isso que eu demora. digo, Porto Alegre é difícil. Porto Alegre é difícil. Mas Porto Alegre é demais. Mas Dia 11, então, bate-papo bate-papo. no Hotel Ritter, Hotel às Ritter. 18 horas, para quem se interessa, né, que tem Parkinson, familiares com Parkinson. E dia 12 é a corrida, só que tem que se inscrever antes. Até o dia 5. Vamos se inscrever e vamos... Inscrição para quem for correr Fazer 5 ou 10 quilômetros e 2 quilômetros de caminhada. A caminhada a gente vai tentar estender até para inscrições na hora, né? Porque não precisa o chip. As corridas precisam o chip porque tem pódio. E uma coisa que a gente está fazendo diferente dos outros estados que fizeram é um pódio para quem tem Parkinson. Ah, que legal. Então, assim, ele não vai concorrer com o outro que não tem. Ele vai porque concorrer com os isso iguais. faz sentido, né? Exatamente. Então, e a gente está tentando também, porque tem alguns parkinsonianos que estão em cadeira de rodas, a se juntar com uma associação que faz essas corridas com cadeiras de roda,
Rosas ao Vento, alguma coisa assim, Rostos ao Vento. Aí, olha, eu fiquei muito feliz de, né, ficamos muito felizes aqui de recebê-la. Ah, Acho que esse certeza. projeto é um projeto incrível, essa associação, assim, ela é realmente muito mais do que necessária, né? Acredito que os postos de saúde, a começar pelos postos, que é o primeiro embrião, quando chega um paciente, teriam que estar muito mais familiarizados e ter uma cartilha a seguir de como tratar o Eles têm paciente. agora uma nota técnica. Ótimo, Eles começamos a distribuíram uma melhorar. nota técnica nos Isso é postos. informação, né? Que eles se atualizem. Só que tu sabe como é que é, né? Agora, como é que o nosso Mas eu ouvinte, acho o nosso que- telespectador pode... Como é que se pronuncia? É a paz? A PAS é a Associação Parkinson do Rio Grande do Sul. Mas é A-P-A-R-S. Se RS. pronuncia? A PAS. Ah, tá, então é isso aí. Vamos repetir. A paz. Liguem para cobre, procurem no Parque da Redenção. Entre no Instagram, Associação Parkinson RS. Quer dizer, só coisa da evolução, nós estamos terminando, gostaria tanto de continuar falando. Tem que ser associacão, redencão. Essa inteligente Não tem o aceita sentido. sentido. Ainda não tem. Não tem bastante. Estamos nos atualizando, né? Na nossa Foi- geração era uma Foi máquina de um prazer para nós. A pessoa fotografia. gosta muito de usar a palavra privilégio. Não é uma coisa para mim. Foi muito prazeroso Foi bater um papo prazer. contigo, Neuza, e começar a iniciar E esse para mim processo também, aí. maravilhoso E até poder para passar. te dar uma cutucada e mexer com a tua área de formação, nós vamos começar a te tratar a partir de hoje. Ótimo. Fica tranquilo. Me cuidem com carinho. Com carinho, tá? E daqui para frente, conta conosco aí, né? Participe, a associação é aberta, né? A gente vive de doações, então assim, se o paciente não consegue doar nada, não doa. Essa doação pode ser É financeira ou pode ser tempo. Pode ser tempo. Exato, voluntariado espontâneo. Isso, isso é muito importante. Muito obrigada. Obrigada. E até a próxima. Estamos juntos aí, até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado.